Olá, todas, todos e todes. É um prazer estar aqui conversando dentro do projeto Painel Sustentável 2021. Meu nome é Francisco César Filho. Eu trabalho com curadoria, programação e produção de eventos audiovisuais. Entre eles, sou curador da mostra Ecofalante de Cinema e fui diretor adjunto do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, entre outras iniciativas. Em primeiro lugar, queria dar parabéns a essa programação, a esse projeto, a focar a reciclagem de vidro, destacando a arte e a sustentabilidade, considero muito bom. A gente está aqui hoje para falar de cinema e documentário, dentro desse contexto, né, de sustentabilidade. É interessante a gente notar que as obras audiovisuais, né, cinema e obras audiovisuais, elas têm abordado cada vez mais temáticas ambientais. Então cada vez mais comum nos depararmos com produções voltadas a mudanças climáticas, a produção e consumo consciente, alimentação saudável e muitos outros. Acho que cabe também a gente pensar o documentário aqui, como é que foi a caminhada desse gênero ao longo da história do cinema. Na verdade, assim, o cinema nasceu documentário. Os primórdios do cinema eram realizações que focavam na realidade, né? Ambos surgiram juntos, ou seja, os primeiros filmes, lá em 1895, eram tomadas, eram cenas do cotidiano. E assim, ambos estão ligados desde o nascimento. O primeiro filme que se considera é um filme francês, dirigido por dois irmãos que tinham o sobrenome Lumière, chama-se Chegada do Trem à Estação, e que registra exatamente isso que o nome fala. E esse início, lá no final do século XIX, é comum não só lá na França, na Europa, enfim, no primeiro mundo, mas também aqui no Brasil. Já em 1897, ou seja, 2 anos depois, já era gravado em Petrópolis não por acaso chamado Chegada do Trem em Petrópolis, que era uma filmagem da estação dessa cidade do estado do Rio de Janeiro, num trem no qual chegava o então presidente. Tem um outro filme, um ano depois, 1898, que até poucos anos era considerado o mais antigo. Aí depois pesquisadores encontraram esse filme de Petrópolis. Esse, de 1898, era umas tomadas, umas cenas da Baía de Guanabara, na chegada desse cinegrafista, Afonso Segreto, que era um cara que foi buscar equipamentos de projeção na Europa para montar salas de cinema. Ele trouxe também uma filmadora e filmou ali a Baía da Guanabara a partir do navio que ele estava chegando. Esse filme chama-se Uma Vista da Baía de Guanabara. Não se distinguia documentário e ficção. Esse nascimento, esse batismo do gênero documentário, isso vai acontecer um pouco depois, vai acontecer em 1922, quando um cineasta chamado Robert Flaherty faz um filme que é francês, norte-americano, chamado Nanook o Esquimó. E com esse filme é o primeiro longa desse gênero, o primeiro longa não ficcional, é o nascimento, então, do que a gente chama de documentário até hoje. E não por acaso esse cineasta, o Robert Flaherty, por conta desse filme, por conta de instaurar, então, um gênero, ele é considerado o pai do documentário. Se o Nanook, lá em 1922, foi um marco, aqui no Brasil o documentário também tem alguns marcos. E talvez o mais relevante dos primórdios, aí, dos primeiros anos do cinema, seja a produção de um mestre pioneiro chamado Humberto Mauro, um cineasta mineiro que morreu nos anos 80 do século passado. Ele captou, ao longo de muitas décadas de atividade, muitas imagens do Brasil que não era o Brasil das poucas cidades que existiam então, era o Brasil do interior, era o Brasil, documentários que focalizavam hábitos e costumes
focalizavam paisagens, manifestações culturais. Talvez não seja exagero a gente dizer que ele mostrou muitas facetas do país que ninguém nunca tinha visto em imagem e movimento. Isso é fato. E esse olhar dele, que tinha uma certa poesia, etc., foi muito inspirador, inclusive para movimentos cinematográficos como o Cinema Novo, que eclodiu no começo da década de 1960 e que tinha como uma de suas vocações mostrar realidades brasileiras. Humberto Mauro tinha feito isso ao longo então dessa caminhada. Ele foi empossado, ele foi criador e foi o comandante ali de um Instituto Nacional do Cinema Educativo, criado em 1936, na época do Getúlio Vargas, e esse instituto fez até os anos 60, num espaço aí de 30 anos, fez 400 documentários curtos, sendo que são atribuídos à direção do Humberto Mauro 350 desses. Enfim, é uma bela coleção sobre o Brasil. Um outro marco, aí agora já para o documentário moderno, que a gente pode colocar aqui em termos de Brasil, talvez seja em 1962. É um ano que estava explodindo muita coisa em termos de cultura, mas também em termos de cinema, primeiros longas do Cinema Novo, uma ebulição cultural forte. E nesse momento acontece, no final de 1962, lá no Rio de Janeiro, uma iniciativa do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, com a Unesco, de promover um curso de cinema documentário. E esse curso ele foi marcante por vários motivos. Entre eles, um deles apenas, em termos de técnica e tecnologia, foi que esse curso apresentou a cineastas brasileiros um gravador de som direto, tendo por marca Nagra, que é um equipamento que é usado até hoje. E esse momento em que o som direto se torna possível, esse momento permite que os filmes saiam dos estúdios, que os filmes deixem de ser necessariamente dublados e, portanto, pode-se fazer documentários a partir de então, a partir desse gravador de som direto, você gravar os depoimentos das pessoas. Imaginem essa revolução, o que significou. E não por acaso esse curso repercutiu tanto, por conta de ter participação de cineastas que se tornariam muito importantes aqui no Brasil, Eduardo Coutinho, Eduardo Scorel, Vladimir Herzog, que nessa época era cineasta, fez filme, depois ele virou um jornalista de televisão e depois um mártir da época da ditadura militar aqui, e outros cineastas como Antônio Carlos Fontoura, Alberto Salvá, fotógrafos como Luiz Carlos Saldanha, Dib Luft e até atores como o Nelson Xavier. E esse curso resultou tão impactante porque ele foi ministrado por um mestre do documentário, um cineasta sueco chamado Ernst Xuxdorff, que já tinha ganho o Oscar, inclusive com um filme bem moderno sobre cidade, etc. E ele veio então e ministrou esse curso sobre o documentário, um curso que durou vários meses e, enfim, modificou a cinematografia brasileira, podemos assim dizer assim, né? Os documentários, mesmo com todos esses impulsos, eles nunca eram, então, anos 60, anos 70, considerados muito relevantes nas filmografias dos grandes cineastas do mundo, apesar de todos eles terem feito em algum momento documentários. Então, só para dar um exemplo, era comum nos anos 60, 70 e 80, quando você tinha contato com uma lista de filmes feitos por cineastas importantes do Brasil e do mundo, essa lista incluía os filmes de ficção, não incluíam os documentários. Então eles tinham um escaninho muito específico, digamos assim, né? A veiculação deles se dava em ambientes restritos, cineclubes, algumas pouquíssimas emissoras de televisão com vocação para isso no mundo. Estamos falando de tempos de TV aberta apenas, né? E esse cenário ele muda radicalmente
a partir dos anos 1990. E o que acontece ao longo dos anos 1990? Há uma expansão gigantesca, uma democratização, inclusive, do acesso a canais pagos, que aqui no Brasil a gente chama de canal a cabo apenas, mas os canais pagos no Brasil e no mundo. E nesses canais pagos, os primeiros canais a serem instalados eram de jornalismo e de documentários. O público inicial dessas operações de TV paga, eles tinham um apreço muito grande por documentários. E esse mercado que de repente se expande, diferente do mercado de salas comerciais, que não é exatamente receptivo a filmes documentais. Ele é mais pensado para entretenimento. E filmes documentais não têm vocação exatamente de entretenimento. Mas nessas TVs, sim. E aí há uma explosão de produção por todo lado. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou o É Tudo Verdade, que é um dos grandes festivais de documentários do mundo, festival que acontece no Rio, São Paulo e mais algumas cidades, quando a gente começou, eu estava nessa criação, foi em 1996, a gente achou um longa documentário brasileiro feito naquele ano. Lógico que eles eram feitos de película, e aí tem uma segunda revolução que acontece nesse exato momento da expansão das TV a cabos, que é o advento do suporte digital. Né? Suporte eletrônico inicialmente, depois digital, e aí isso é tão fundamental para a realização de documentários, porque isso permite, diferente da película cinematográfica, que era o único suporte que existia até então, o digital, o eletrônico e depois o digital, você pode gravar com muita quantidade de material captado. Diferente da película. A película custa caro em si, a sua revelação custa caro também, a sua copiagem custa caro, enfim, é um complicador para quem fez documentários em película. Eu também sou cineasta, fiz alguns documentários em película e os meus documentários eram extremamente planejados e decupados, quase sem depoimentos, porque custava muito caro rodar isso em película cinematográfica. Mas com digital, enfim, a vida muda e aí há um boom, um verdadeiro boom, né, de produção no Brasil e no mundo de filmes documentais. E com a quantidade se vem junto a qualidade, é assim que funciona. E eu queria indicar aqui para vocês, se vocês tiverem oportunidade, 5 filmes brasileiros, 5 longas documentais brasileiros, que são considerados pela crítica especializada como 5 grandes momentos desse gênero no nosso país. Então, nessa lista, né, embasada nas críticas, tem nada menos do que 3 produções assinadas por Eduardo Coutinho, para muitos o maior documentarista brasileiro de todos os tempos. Eduardo Coutinho já é falecido, mas fez uma produção muito importante, criativa, diversa nesse gênero. A começar, um dos 5 top, então, é O Cabra Marcado para Morrer. Eu recomendo muito. É um filme de 1984 e que impressionou festivais no Brasil e no mundo por acompanhar uma história incrível. O próprio Eduardo Coutinho, diretor, nos anos 1960, estava empenhado em fazer um longa de ficção com atores amadores tratando do assassinato de um líder rural no Nordeste. Esse filme se chamaria Cabra Marcado para Morrer. E nas filmagens foram feitas em locais próximos onde teria acontecido esse assassinato real desse líder, e essas filmagens foram interrompidas com o advento do golpe militar de 31 de março de 1964. Bom, o filme foi abortado. O Eduardo Coutinho fez ficções, depois foi para a televisão, fez documentários muito interessantes para a televisão nos anos 70 e conseguiu, no começo dos anos 80, voltar àqueles locais, mas não mais para fazer aquele filme de ficção com atores amadores, tal, mas para
tentar localizar o que teria acontecido com aquelas pessoas que participaram do filme. E aí, principalmente, a viúva e os filhos daquele líder camponês que tinha sido assassinado. E aí o Cabra Marcado para Morrer, o filme feito em 1984, ele acompanha o realizador Eduardo Coutinho procurando esses personagens e interagindo com eles. É algo, da forma que foi feito esse filme, não havia paralelo no mundo. Um outro filme parecido com esse, não por acaso o filme ganhou muitos prêmios, etc., e permitiu que o Eduardo Coutinho fizesse outros filmes. Tem mais 2 deles nessa lista de 5 top. Um é de 2002, chama Edifício Master, e Edifício Master ele conversa e extrai a alma dos seus personagens, como eu costumo dizer, de um prédio de moradias no Rio de Janeiro. E em 2007, um Jogo de Cena, é um filme onde ele embaralha depoimentos de pessoas reais com atores, interpretando aqueles mesmos depoimentos. É um verdadeiro jogo de cena do documentário. É muito impressionante, muito sofisticado. Como sofisticado também é Santiago, um filme de 2007 de João Moreira Salles, que aí é uma elaboração mais complexa em termos de ele retratar, ele recuperar a importância de um mordomo da família dele. O João Moreira Salles é de uma família bastante aristocrática do Rio de Janeiro. Mas é um filme muito surpreendente. E surpreendente também seja o melhor adjetivo para Serras da Desordem, de 2006, de Andrea Tonati, outro cineasta já falecido. Serras da Desordem aí já tem uma vocação um pouco mais experimental, em cima de décadas da história do Brasil, a partir de um indígena que teve a sua família, a sua aldeia inteira exterminada quando ele era garoto e ele conseguiu sobreviver. E esse indígena ficou perdido durante 10 anos, saindo lá do norte e do nordeste, se podemos dizer assim, e foi encontrado por um indigenista no sul da Bahia uma década depois. E aí o filme acompanha o choque desse indígena com, digamos, aspectos da nossa civilização contemporânea. É muito impressionante. Então, dicas para vocês, uns 5 dos mais importantes, se não os mais importantes documentários brasileiros de todos os tempos. Cabra Marcado para Morrer, Edifício Master, Jogo de Cena, todos de Eduardo Coutinho, Santiago, de João Moreira Salles, e Serras da Desordem, de Andrea Tonati. Vamos agora fechar um pouco o nosso quadro aqui em cima do que o cinema brasileiro tratou em termos ambientais, ecológicos, como a gente dizia antes, em termos socioambientais. Esses temas são recentes, inclusive esses termos também não têm muitas décadas de vida. Por exemplo, um marco no cinema brasileiro socioambiental é um curta-metragem de 1973 chamado Ecologia. Ecologia é dirigido por Leon Hirschman, que é um dos grandes cineastas do movimento do cinema novo. E o Ecologia, ele não é só pioneiro em tratar no tema, ele inclusive é pioneiro em colocar esse termo em circulação. É o primeiro filme brasileiro que traz a palavra ecologia. E esse filme é relativamente fácil de achar na internet, é só bater uma pesquisa, que é facilmente encontrável. Ele marca, então, como sendo o primeiro filme ambiental brasileiro, e ele é bem interessante de a gente dar uma olhada e ver quais eram as questões que estavam aflorando, os grandes desafios que estavam aflorando no começo da década de 1970, e a gente, lamentavelmente, vai perceber que todos eles estão ainda não resolvidos até hoje. Pelo contrário, todos eles estão com sua gravidade muito mais agudizada ainda. Tem aqui no Brasil um privilégio de ter alguns eventos voltados ao cinema socioambiental. Lá em Goiás, na cidade de Goiás Velho,
Aconteceu durante muitos anos um festival socioambiental de cinema, mas também tinha música, tinha outras manifestações, chamado FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental. Mas aqui em São Paulo, a gente tem, há 10 anos, a Mostra Ecofalante de Cinema. E ela hoje já é considerada como um dos mais importantes eventos desse gênero na América Latina. Muito por conta da qualidade da sua programação. Essa programação é extensa. Em 2021 foram 100 filmes vindos de 40 países, mas era um ano atípico. Normalmente essa Mostra Ecofalante de Cinema tem mais títulos e mais países do que isso. Ela tem acontecido no mês de agosto, então em agosto de 2022 deve acontecer a 11ª edição. Eu sou curador desse evento, sou um dos responsáveis pela programação. E o processo de curadoria, de programação da Mostra Ecofalante, ele é muito interessante e ele talvez, esse processo explique a grande repercussão que esse evento tem. Né? A programação ela é montada com uma competição latino-americana, mas também, entre outras sessões, de um panorama internacional. E esse panorama internacional ele é levantado ao longo dos 11 meses anteriores ao evento. Nesses meses todos, a equipe da ONG Ecofalante vai levantando e pesquisando no mundo todo produções não só de documentários, mas também de ficção, mas majoritariamente de documentários, produções essas que dialoguem com algumas das temáticas ligadas a questões socioambientais. E aí essa originalidade começa agora. Essa pesquisa não se volta só para eventos socioambientais, que existem diversos no mundo inteiro, na América Latina, na Europa, América do Norte, na Ásia, etc. Mas também para os grandes festivais são levantados os filmes que dialogam com esses temas. Por exemplo, Cannes, Berlim, Veneza, e Sundance e vários outros festivais de cinema mesmo, onde aparecem os trabalhos mais criativos, ou parte dos trabalhos mais criativos do mundo, também ali são pesquisados. Então, o barato dessa curadoria é levantar, nesse universo todo, filmes que dialoguem com os temas ligados a questões socioambientais, mas que tenham, acima de tudo, e necessariamente e obrigatoriamente, qualidades cinematográficas, de narrativa, de técnica de fotografia, de criatividade narrativa, inclusive. E aí, depois de um levantamento, normalmente se levanta aí mais de 1000 filmes do planeta, e aí durante alguns meses vai se depurando, até chegar no resultado final, que em 2021 foram 100 filmes. E aí, mais uma jogada interessante do evento. Se percebe que temas estão recorrentes naquele momento nessas questões socioambientais no planeta. E aí se organiza a programação a partir desses temas, programação desse panorama internacional, bem dito, né? E se organizam debates discutindo aspectos desses temas. Que temas são esses? Né? Em 2021 foram 7 eixos, a gente chama de eixos curatoriais. Ativismo, biodiversidade, cidades. A Mostra Ecofalante, desde o início, prioriza cidades, entendendo que nas cidades onde acontecem boa parte das questões e desafios socioambientais do mundo hoje, inclusive porque é nas cidades que está a maioria da população. Então, ativismo, biodiversidade, cidades, economia, povos e lugares, tecnologia e trabalho. Esses foram os temas de 2021. Em 2022, ainda não sabemos, vai depender da produção do mundo nesse aspecto. O sucesso da Mostra Ecofalante de Cinema, que durante a pandemia se tornou online como os outros eventos culturais, os outros festivais audiovisuais, o sucesso dela levou a alguns filhotes. Por exemplo, durante
Em 2020 e 2021, a mesma ONG Ecofalante fez uma programação especial da Mostra Ecofalante durante a Semana do Meio Ambiente, né, que se comemora, se celebra no mês de junho. E em 2021, essa Semana do Meio Ambiente foi voltada a filmes que discutiam a Amazônia hoje. Foi bem interessante, de novo, com debates diários, discutindo facetas desse tema. E em 2021, a Mostra Ecofalante de Cinema ainda criou uma segunda programação especial, isso para o mês de dezembro, chamada Xingu 60 anos, celebrando os 60 anos de criação do Parque Indígena do Xingu. Né? Muito interessante. Mais interessante ainda, a Mostra Ecofalante criou uma plataforma digital, né, de streaming de filmes, gratuita, chamada Ecofalante Play. E essa plataforma, evidentemente, agrupa ali produções brasileiras e internacionais voltadas ao cinema socioambiental. Uma originalidade dessa plataforma é que ela é voltada para educadores. Ela é gratuita, mas ela não é aberta ao público. Ela é vocacionada para ser utilizada pedagogicamente. Mas ela é bem simples, já tem centenas e centenas de associados. Se você ou se você conhece algum educador que tem interesse em questões socioambientais, a Ecofalante Play é a sua plataforma, basta se cadastrar, é um cadastro bastante simples. De plataforma, de festivais, talvez caiba a gente também destacar alguns filmes brasileiros que tratam de questões ligadas aos temas que estamos conversando aqui. Vou começar com a própria plataforma Ecofalante Play, que tem filmes interessantes. Um desses filmes é uma produção bem recente, é uma produção de 2021, chamado Descarte. E acho que tem muito a ver com o tema aqui do nosso projeto. O Descarte é um longa-metragem dirigido pelo Leonardo Brandt, e esse diretor ele apresenta o filme como sendo um drama social do lixo, porque ele apresenta ali histórias inspiradoras, né, de artistas, designers, artesãos e ativistas que transformam materiais recicláveis. E o filme mostra um trabalho ali inovador dessas pessoas, trabalhos sensíveis, e ele tem uma função, um filme inclusive educativa, porque ele mostra como podemos dar novos destinos a tudo que consumimos. É muito bacana, está lá na plataforma Ecofalante Play, mas também ele é acessível por aí, se você procurar, fizer pesquisa na internet, é capaz de achar, e ele tem distribuído esse filme amplamente, tem sido exibido em várias ocasiões, em vários lugares. Um outro filme presente também na plataforma Ecofalante Play chama-se Efeito Reciclagem, também muito adequado aqui para nós hoje, né? O Efeito Reciclagem também é um filme recente, 2010, e ele acompanha a história de catadores que trabalham, né, com esse tipo de ocupação, e as suas famílias. E isso mapeando assim, a cidade de São Paulo desde a periferia até o centro. E o filme, sem dúvida nenhuma, incentiva a gente a refletir sobre as necessidades urgentes de reciclagem, não só de materiais e produtos, mas também a necessidade urgente de atitudes e ideias. E mais uma dica da plataforma, Verde Chorume. É um filme de 2015, da Roberta Bonoldi. Ela focaliza nesse filme um dia que começa com o comércio numa rua popular e termina num aterro não muito longe dali. Então a gente tem ali no filme vendedores, temos carroceiros, temos consumidores, temos garis, e alguns agentes dessa epopeia
que acontece entre o consumo e o descarte. Então, muito bem. Ampliando um pouquinho mais o nosso foco para questões socioambientais, não apenas reciclagem, eu queria recomendar alguns títulos brasileiros para vocês, como, por exemplo, Amazônia Eterna, do Belisário Franco, é um filme de 2012. Ele está acessível num site muito interessante, a plataforma Videocamp. A Videocamp é uma plataforma vocacionada para filmes engajados, de filmes de ativismo, e ela também não é uma plataforma comum que você se associe aos filmes. Ela tem um processo mais interessante, talvez. Você pode organizar sua sessão, então você precisa ter um número mínimo de pessoas para organizar a sua sessão, e aí você pede a sessão e eles liberam o filme. É bem interessante. Esse é a Amazônia Eterna, trata evidentemente da região amazônica, mas tem uma mirada, um olhar mais amplo, eu diria. Porque se por um lado esse filme expõe ali os grandes equívocos, os gigantescos equívocos que assolam a região há muito tempo e hoje mais do que nunca, o filme também aponta possíveis caminhos para que a humanidade passe a enxergar a maior floresta tropical do mundo em camadas várias, camadas sociais, camadas econômicas, inclusive, né? O filme prega ali que deve haver uma sustentabilidade nessa floresta, evidentemente, concordamos com isso, mas essa sustentabilidade não é só do ecossistema, mas também dos negócios. Isso é uma novidade desse filme. Então, Amazônia Eterna, Belisário Franco, eu recomendo, estar na Videocamp, e também, se você pesquisar por aí, é capaz de você achar. Um outro filme brasileiro, esse teve bastante impacto internacional, ele foi indicado a 2 prêmios Oscar, um Oscar de melhor documentário e o outro que me escapa agora, mas ele também ganhou um prêmio do público no Sundance e ele ganhou um prêmio no Festival de Berlim, que é um dos festivais mais prestigiosos do mundo. Lixo Extraordinário. É um filme de 2010, tem 3 diretores, Lucy Walker, o João Jardim e a Karen Harley, que é uma montadora. E esse filme foca um lixão, um dos maiores aterros controlados do mundo, que é o lixão lá do Jardim Gramacho, que é um bairro periférico de Duque de Caxias, no estado do Rio. E ali a gente vai acompanhar o trabalho de um artista plástico, que é o Vic Muniz, um grande artista plástico, com os catadores de materiais recicláveis desse lugar extraordinário, né? Lixo Extraordinário é uma outra dica aí. E eu queria dar uma dica um pouco heterodoxa, já que o assunto aqui é documentário, mas tem um filme que não é documentário, mas que eu preciso recomendar para vocês, porque ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, e ele é muito bom. Trata-se de um filme chamado Saneamento Básico, o Filme. É uma obra de 2007, dirigida pelo Jorge Furtado, diretor bastante prestigiado aqui no Brasil, de cinema e televisão, e tem um elenco estrelar, né? Camila Pitanga, Fernandinha Torres, Lázaro Ramos, Paulo José, Wagner Moura, etc. E a história é interessante, e o filme, inclusive, é engraçado. A história é de um grupo de moradores de uma pequena cidade interiorana, que eles têm ali uma questão que é sobre tratamento de esgoto, que ali naquela localidade não tem, né? E aí eles tentam resolver essa questão com a municipalidade e tal, mas não há verba para tal. Mas eles descobrem que há uma verba disponível para documentário, e aí eles fazem um filme, e aí não vou falar mais para não dar spoiler, se puderem ver, tiver oportunidade, Saneamento Básico, o Filme, é uma obra preciosa a discutir de uma forma lúdica essas questões sérias e graves que a gente está tratando aqui.
Eu teria ainda uma série de dicas internacionais que estão presentes, obras que estão presentes em plataformas ou em pesquisas que a gente possa fazer na internet. Talvez uma mais emblemática, de maior repercussão, seja um filme de 2006 chamado Uma Verdade Inconveniente. É um filme é um filme bastante sério, é baseado em estudos científicos e, ao mesmo tempo, o interessante desse filme, e a razão do seu sucesso, é que ele trata todas as questões complexas de uma maneira bastante simples. Mas o filme está inteiro lá, legendado em português. Já o Verdade, um site interessante para vocês pesquisarem. Aí eu queria só dar uma dica aí para mais uns títulos, se vocês estiverem interessados, talvez seja acessível a todos nós aqui, ou a maioria de nós. Um deles é o Born to be Free, que é um documentário de 2016 que mostra um retrato de 18 baleias brancas que passaram a maior parte das suas vidas em cativeiro. É comovente esse filme, Born to be Free. É emocionante mesmo. Um assunto super grave, que é o desaparecimento dos recifes de coral, é tratado no filme Em Busca dos Corais. E nele, mergulhadores, fotógrafos, cientistas do mundo inteiro se unem para uma campanha jamais vista para tentar estancar esse desaparecimento dos recifes de coral. Oceanos de Plástico. Esse é um outro filme, o nome já diz tudo, né? Um documentário que revela ali, que ele descortina de maneira bem clara que os oceanos de todo o planeta estão cheios de plástico. E aí o filme mostra ali os impactos da poluição ambiental para as espécies marinhas. Também é obrigatório. Mission Blue. Mission Blue, esse também está na Netflix, é um documentário de 2014 que fala de uma oceanógrafa chamada Sylvia Earle, que tenta salvar os oceanos do mundo de várias ameaças, como a pesca predatória e os resíduos de tóxicos, né? O Clima e Seus Mistérios é um filme de 2018 que investiga a fundo ali realmente a situação climática da Terra. Nesse filme, cientistas falam da busca por pistas ao redor do planeta, do manto do gelo lá da Groenlândia ao deserto da Austrália. O Extermínio do Marfim. A Masseco Falante, ao longo dos anos, tem mostrado muitos documentários que tratam desse assassinato de elefantes por conta do seu marfim, porque ele consegue entrar numa rede de tráfico de marfim, consegue denunciar caçadores e traficantes tentando acabar com o extermínio de elefantes na África. Deixa eu falar um que não está na Netflix, está na Amazon Prime, que é o Saving the Amazon. Trata, evidentemente, da Amazônia e mostra ali como essa região tem um papel fundamental, um papel, na verdade, vital na regulação da temperatura do planeta. E que a destruição de lá, dessa região, avança cavalarmente, né? E o documentário mostra, inclusive, as tribos amazônicas que tentam transmitir a sua mensagem de preservação da região. Bom, espero que isso aqui tenha sido um panorama ao mesmo tempo histórico, ao mesmo tempo recente, da produção de documentários voltados para as questões socioambientais, né? E espero que os participantes aqui do projeto Painel Sustentável 2021 possam apreciar parte ou a totalidade desses títulos que eu recomendei aqui. Eles trazem discussões muito interessantes, são verdadeiras reflexões, são verdadeiros debates sobre essas questões.
Eu agradeço muito a atenção, o tempo que vocês acompanharam essa conversa e espero encontrá-los nas edições da Mostra Ecofalente de Cinema, de um outro festival que eu sou diretor, que é o DH Fest, que é um festival de cultura em direitos humanos e outros eventos por aí. Um abraço e até a próxima oportunidade.